Bem-vindos ao canal Um Questionador. No vídeo de hoje vamos explorar mais um fascinante assunto a se questionar. Vamos falar um pouco sobre o experimento mental da definição de Deus. Espero que gostem do vídeo. Ontem à noite eu me deparei com um experimento mental na qual comecei a observar a definição de Deus por um ângulo experimental onde eu nunca havia me questionado antes. Portanto, eu achei válido que tal experimento mental fosse compartilhado aqui. Entretanto, já venho de lhe avisar que até chegar na parte que se remete ao título, existe uma longa explicação que acabou me remetendo a este pensamento. Toda a base deste experimento se iniciou a partir de alguns questionamentos feitos por mim mesmo. Entre eles, um muito interessante era: existirá permanência de minha consciência após a minha morte? Todo este meu experimento mental de conseguir me ouvir mentalmente onde eu converso comigo mesmo, isso de alguma forma ainda existirá mesmo após o fim de meu corpo físico? Pensando nisso, eu comecei a pensar sobre como eu poderia argumentar algum tipo de evidência que pudesse dar pistas ou garantia de que a consciência persistisse após a morte. Uma delas seria se uma maioria esmagadora dos humanos vivenciassem experiências similares a sonhos lúcidos onde a maior parte do que foi vivenciado em seus sonhos estiver relacionado a eventos reais no nosso mundo real. Se coisas como esta acontecessem, poderíamos começar a acreditar que a nossa existência prevalece num nível existencial que vai além de nossos corpos físicos. Outros exemplos que também poderia nos fazer questionar, seria se houvessem evidências de pessoas que de forma premeditada conseguissem meditar projetando a sua mente em algum lugar do nosso mundo real e que fosse capaz de visualizar eventos que pudessem ser constatados por outras pessoas no nosso mundo físico. Se tais eventos como estes acontecessem com muita frequência, poderíamos começar a acreditar que a nossa consciência prevalece à limitada existência de nossos corpos físicos. Bem, em partindo dessa imaginação, eu comecei a ir mais a fundo e comecei a questionar se as construções mentais que faço em minha mente pudessem ser reais. Quando digo construções mentais, eu quero dizer que se eu imaginar qualquer situação hipotética, essa imaginação, ela tem o seu devido peso de realidade num nível de existência tão baixo nível com relação à nossa realidade, que só o fato de eu falar que minha imaginação é real, só parecer que sou louco e retardado mental. Mas pense bem, seja lá qual for a imaginação de cenário que você tenha projetado em sua mente, essa imaginação tem seu devido peso de realidade dentro do universo. Embora esse peso seja tão irrelevante, ele ainda existe. Imagine a seguinte comparação e me diga qual o nível de relevância a menor unidade vai ter se o que importa é o que for maior. Veja este exemplo, e se eu comparar o tamanho do núcleo de um átomo com o tamanho da maior estrela já conhecida, quem é mais relevante? Assumindo que quanto maior, mais real, podemos dizer que o tamanho do núcleo do átomo é tão desprezível comparado ao tamanho da estrela, a ponto de ignorarmos a sua existência. Eu acredito que comparando o pensamento criado em nossas mentes à realidade em que vivemos seja similar à comparação do núcleo de um átomo e uma estrela conforme o exemplo citado acima. E onde entra o experimento mental de Deus nesta história? Esse experimento mental fica mais louco a partir de agora. Eu sei que com a minha mente eu sou capaz de imaginar e criar o que eu quiser. Se eu imaginar que além da Terra existam outros planetas com vidas inteligentes, essa construção mental é totalmente concebível de acontecer. Se eu imaginar num número X de pessoas e definir para cada uma delas suas formas de pensar, crenças, personalidades, aspectos físicos e etc. Tudo isso é concebível de imaginação. Se eu imaginar uma cidade inteira, com cada pessoa, local, construção, com cada detalhe em seu nível mais profundo, e mesmo sendo uma tarefa extremamente trabalhosa de se compor toda essa construção mental, mesmo assim, eu vejo que isso é totalmente possível de uma mente humana criar. Então você pode perceber que com a nossa mente somos capazes de criar, recriar e fazer o que quisermos através de nossa imaginação que é fruto de nossa mente. Então, partindo deste princípio, eu poderia afirmar que sou Deus dentro do meu universo mental. E se você for parar para pensar, cada um de nós somos deuses em nossa própria consciência. E isso é tão engraçado de se imaginar, pois a sua consciência é somente sua. Não existe a possibilidade de outra pessoa imaginar algo por você dentro de sua mente, não existe a possibilidade de outra pessoa modificar o seu pensamento e desfazer o que você pensou. Cada um de nós tem o seu universo mental para si mesmo onde você reina como um Deus. Tudo bem, se dentro da sua consciência você é Deus, qual seria o peso de relevância disso no seu mundo real? Nenhum.
Pois, como disse, cada um é Deus dentro de sua própria concepção mental. Mas se a nossa concepção mental, nosso pensamento, é uma realidade dentro de nosso universo, por mais pequena e insignificante que seja, eu afirmaria que somos um Deus dentro de um plano de existência inferior ao que vivemos. Digo inferior pelo fato de que sua concepção mental nunca irá afetar o mundo em que vive de forma a modificar a sua realidade e a dos outros à sua volta. Veja bem. O fato de você pensar que alguém vai te ligar para te oferecer um emprego, ou se amanhã vai chover ou se algum time vai ganhar ou perder. Isso nunca afetará a realidade em que você vive e compartilha com os outros. Porém, estes pensamentos sempre vão modificar o universo na qual você tenha imaginado. Ok. Mas onde está a tal experimento mental da definição de Deus? A concepção mental de Deus parte do princípio de quando você aplica este exemplo a camadas superiores. Pois se o mundo onde vivo for a concepção mental de um outro ser, eu poderia afirmar que existe um nível de realidade que, se comparado ao nosso, vai nos fazer parecer inexistentes como átomos se comparados a estrelas. Além disso, eu acredito que se o universo for criado a partir de uma concepção mental de um ser, o ser que criou este universo não tem consciência de sua criação. Seria exatamente como um sonho. Dentro do seu sonho não existe planejamento de como a realidade é, ela apenas existe criada inocentemente por você. A forma como a realidade é, os seres que lá habitam e tudo mais é pura criação mental com duração temporária por se tratar de um sonho. Porém, esta duração pode ser uma eternidade na concepção de quem habita neste universo. Mas você pode me dizer, isso é uma extrema loucura. Bem, pode ser que sim e pode ser que não. Não temos a resposta definitiva, mas temos infinitas especulações e esta que escrevo é uma delas. Porém, tudo o que falei, eu poderia argumentar com alguns exemplos de nossa realidade que me ajudariam a dar mais peso em minhas palavras. Vejamos o exemplo dado antes comparando o tamanho do núcleo de um átomo com a maior estrela já conhecida. Cara, existe uma diferença escalar aí tão grande, mas tão grande, que poderia existir universos dentro de universos com infinitas realidades. Quer outro exemplo? Nossa atual tecnologia nos permite criar cidades inteiras nos jogos que temos hoje. Se você fosse colocado dentro de uma cidade dessas, levarias dias e dias explorando cada lugar. Mas se você for procurar onde está toda a abstração real que deu origem à cidade, vai perceber que tudo não se passa de uma construção mental articulada de uma maneira mais próxima de nossa realidade usando apenas informações que trafegam pelo ar através do seu roteador e você nunca conseguiria perceber com seus sentidos. Sinais de internet, rádio, TV e etc. transitam em nosso mundo real com informações nelas contidas que são capazes de recriar a realidade em níveis mais simplórios. Porém, mesmo sendo simplório, a realidade oriunda dessas tecnologias está num nível acima da realidade que construímos com a nossa mente. Existem ocasiões em que nossos sonhos são tão reais que acordamos com a crença de que aquilo foi real. Isso poderia apenas ser uma momentânea criação de um universo na qual você viveu lá por um curto período de tempo, na sua concepção. Mas para os seres que lá viveram, tudo aquilo foi uma eternidade. Isso é similar ao nosso mundo real. Nosso tempo de vida é tão curto que qualquer escala de tempo gigantesca se torna uma eternidade para nós. Resumindo, este experimento mental apenas buscou tentar imaginar a ideia de que o nosso mundo talvez seja uma abstração mental temporária de um ser superior que julgamos como um Deus. Talvez ele esteja dormindo agora e poderá acordar dentro de alguns minutos na escala de tempo dele. E enquanto isso, nós vivemos a nossa eternidade por aqui. Talvez ele esteja inconscientemente interagindo em nosso mundo como uma pessoa normal sem nem saber o que ele é e o que ele criou.